Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Hoje nós estamos aqui numa entrevista muito gostosa, especial. Como é bom estar com você, como é bom ser recebido na sua salinha, na sua casa. Nosso coração se enche de alegria, se enche de emoção. E hoje nós temos um tema extremamente importante para falar. Vamos falar sobre entre a paz e a guerra. O que acontece nos dois planos da vida? Quais as forças que estão regendo esse movimento e que pode realmente nos auxiliar ou até intervir ou até atrapalhar? Como é que funciona tudo isso? Para falar sobre isso, nós temos um convidado mais que querido, mais que especial, amigo querido, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godin. Ele é brigadeiro, então ele sabe bem todo esse movimento, como é que funciona. Seja bem-vindo ao programa Plenitude, seu Jorge. Muito obrigado, Iraci. Com muito prazer que aqui estamos justamente para tratarmos de um assunto de uma forma com uma visão transcendente, que é a visão do imortal, a visão espírita. Como é que você vê esse movimento que está acontecendo em vários países? Não estou falando de posicionamento de um país e de outro, mas o desequilíbrio, a tensão, a angústia que gera na população mundial por conta de ou partidos, ou religião, ou melhor, que está regendo para ter cada vez mais domínio de alguma coisa, né? Muito bem. Com a visão transcendente, a visão espírita, nós sabemos que somos todos filhos de Deus. Com esta compreensão, somos todos irmãos em humanidade. Exato. Quando há conflitos, as guerras são fratricidas, porque nós estamos lutando com irmãos em humanidade. Exatamente. A visão transcendente é essa que Jesus nos deu, num momento muito peculiar, um ambiente lotado, e aqueles seus familiares não podiam adentrar. Então solicitaram para avisar ele que seu pai, sua mãe, seus irmãos ali estavam. E naquele momento ele aproveitou para trazer essa visão transcendente da fraternidade, fraternidade universal. Aí ele pergunta: quem são meus irmãos, meu pai, minha mãe? E complementa que todo aquele que cumpre a lei divina, a lei de Deus, estes sim são seus irmãos em humanidade. Então, na realidade, nós estamos vivendo estes momentos que a face da Terra como um todo está protagonizando por ausência desta compreensão. Porque ainda não nos vemos como irmãos em humanidade, apesar de Jesus, há 2000 anos, ter, na primeira oração que ele ensina aos seus discípulos e que ficou como modelo à humanidade, naquele momento que ele falava sobre orar, e um deles disse assim: mestre, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam orar. E aí Jesus inicia com Pai Nosso. Quer dizer, somente essas duas palavras já nos dá o entendimento desta visão universal de fraternidade, de solidariedade. Infelizmente, a humanidade como um todo ainda não compreendeu esta mensagem de Jesus, esta mensagem cristã, né, que independe de religião, porque as religiões foram criadas pelos homens. Religião é só uma bandeira que a E pessoa Jesus está não deixou nenhuma religião. A única religião que nós podemos dizer que ele deixou foi o religar, porque a palavra ela traz justamente isso, religar. Quando ele ensina a orar, e ele diz que nós, criaturas, podemos nos recolher na nossa intimidade e fazer uma unção, pensamento, sentimento
e nos conectarmos com o Pai. Diz-nos o Espírito Emmanuel que nós temos uma ligação com Deus, mas essa ligação é um laço que estamos presos ao Criador. Toda criatura está presa ao Criador por esse laço, que pode ser ativado de acordo com a nossa vontade, nosso pensamento, nosso sentimento. E, naturalmente, elevar o nosso pensamento em louvor, em rogativa, em agradecimento, ou qualquer uma destas opções. Então, o momento que nós estamos vivendo, que, como você bem falou, entre a paz e a guerra, nós podemos até fazer uma outra. Entre a paz e a guerra está a verdadeira paz. Porque a paz que nós buscamos é através de conflitos, de busca de poder, de você ter a hegemonia e aí você manter a paz de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade. Mas isso é temporário. Porque enquanto você está na hegemonia do poder, outros estão se preparando para tirar do poder. Com certeza, com certeza. E manter essa paz com estas lutas fratricidas que, ao longo de toda a existência da humanidade, nós viemos repetindo isso. Quando olhamos a história, nós verificamos que os conflitos têm sido aqueles que vão induzir os homens à busca desta paz, que traz como consequência a guerra. Quando Jesus diz que ia dar uma paz diferente desta dos homens, ele não diz que nós, para termos paz, precisaríamos fazer guerra ou criar conflitos. Isso é verdade. Porque essa paz está dentro de nós, né? É algo. Emmanuel também nos diz algo muito interessante, que nós não vemos o exterior com os olhos. Nós vemos as coisas com o nosso interior. Se o nosso interior está em conflito, o mundo exterior pode estar em paz, mas para nós está em guerra, está em conflito. Se eu estou cabisbaixo, entristecido, você pode estar num dia mais ensolarado e nós vamos estar numa condição. O que nós vamos ver naquele dia, não isso. Nós vamos ver, mas não vamos enxergar o exterior, porque nós vamos estar enxergando o que está dentro de nós. Então, quando a paz que Jesus prometeu, ela é conquistada gradativamente pelo ser, através da prática do bem, de amar o próximo, de praticar a caridade, de viver de forma solidária e fraterna, os conflitos, mesmo que hajam externamente, nós estaremos em paz. Esse movimento que acontece de instabilidade, mesmo para aquele que se encontra em paz, não tira a paz naquela sensação de puxar o tapete e agora o que vai acontecer? Exatamente. É porque ainda não usamos. Certa feita, só um parêntese, eu estava, ao ligar a televisão, eu fui passando de canal e tinha um documentário e me chamou a atenção, é um cientista de renome, pós-doutorado, e já estava no finalzinho da entrevista, e ele disse algo que eu fiquei muito alegre, mas ao mesmo tempo muito emocionado. Ele disse assim, olha, para nós, da ciência, nós já chegamos a uma convicção. Aí eu imaginei até e disse, pois, o que será? Eu imaginei e disse, olha, nós somos imortais, somos espíritos. Mas não, ele disse algo que indiretamente vai chegar a isso. Ele disse assim, nós chegamos à conclusão que tudo que existe só existe porque foi feito por amor. Olha a conclusão da ciência que está. Porque quando nós olhamos as coisas que não são objeto de resultante do trabalho humano, tudo, quando nós olhamos, tem um cuidado muito especial para deixarmos numa situação de mordomos. Porque nós somos mordomos de tudo que o Criador coloca para a criatura com muito amor. Exato. Uma semente, por exemplo, o trabalho que temos é apenas de dar-lhes condições para que ela possa crescer, dar os frutos, que sejam aqueles que nós escolhemos plantar. Nada mais do que isso, apenas para nós desenvolvermos a nossa inteligência. Agora,
a essência daquela semente foi feita com tanto amor que quando ela traz o fruto, nós saboreamos, aí observamos, tem um valor agregado, tem uma cor, se for uma fruta, tem um sabor, não é? E aquilo tudo nos dá, nós, ao degustarmos, verificamos, está na dose exata que aquele nutricionista colocou. Mas não é só isso. Os seus componentes que ali estão agregados, que são justamente aquilo que nós necessitamos em termos de saúde para o corpo. Isso tudo é feito por uma inteligência maior e de amorosa, para dar à criatura algo para que ela possa valorizar a vida, né? Louvar a vida, porque muitas pessoas dizem que não creem em Deus, mas acreditam que a natureza é algo que elas respeitam. Mas a natureza é a expressão do pensamento de quem a criou. Desta inteligência. E não tem resposta. Não tem resposta. Para aquela criação. Exatamente. Né? A gente está diante de um efeito que a gente observa que é de amor, não é? É um efeito de consequências inteligentes. A causa também só pode ser inteligente, né? A razão nos diz isso. Então, nós vivemos estes momentos num processo evolutivo, porque os gregos já diziam que a Terra era uma Gaia, ou seja, nós viajamos no espaço. Nós estamos viajando no espaço cósmico, com um movimento de rotação em torno de nós, em torno do Sol. O nosso sistema também gira em torno de outros sóis, e esse aglomerado viaja no espaço. E, naturalmente, a harmonia celeste desse mecanismo que possibilita para os espíritos superiores, que eles já informaram através da codificação, que isso é traduzido numa sinfonia celeste, que eles percebem. Né? Justamente pela harmonia destes movimentos, dos astros, as posições onde se encontram e o movimento que se faz no espaço sideral. Ora, este movimento, ele nos conduz também à lei inexorável do progresso, que é contínuo, e que, quando nós voltamos para a intimidade nossa deste habitat, que é a Terra, onde nós estamos, ela está passando, como sempre passou, submetida a esta lei do progresso. Exatamente. E nos informa o codificador Allan Kardec, e a ciência comprova isto, de que a Terra, o nosso habitat, ela evolui, mas também existe uma relação do habitat com o habitante, que ambos evoluem. A Terra, ela evolui quando os seus elementos, os elementos que a compõem, eles se transformam, evoluem também. Há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 16.000 anos, qualquer época atrás, a atmosfera era no que nós respiramos, o ar que nós respiramos não é igual ao de hoje. É verdade. É sempre diferente. Mais pesado. Mas hoje, talvez mais pesado, devido à poluição, mas a gente observa que a Terra ela evoluiu também nos seus processos. Ou seja, se nós verificarmos lá, na época primitiva, ou na época antes, quando ela naturalmente, segundo o Big Bang, né, que é a teoria mais aproximada que a ciência diz desse momento, ela era uma bola ígnea. Com o passar do tempo, essa viagem cósmica foi esfriando e, naturalmente, trazendo aquele tumulto inicial para uma paz. Já que nós estamos falando de paz, né? Onde as coisas foram se acomodando, os seres foram de acordo com as condições adequadas para que surgissem estes seres e estas vidas. Então, a Terra ela é submetida a um processo, a um progresso. O seu habitat também tem que progredir, porque senão ele não acompanha. Então, ambos progridem. Só que o habitat ele progride de outra forma, desenvolvendo o quê? O seu conhecimento, a sua inteligência e o seu abrandamento do costume. Então, nós que temos costumes ainda voltados ao conflito,
a não compreensão, a ausência do amor, A disputa o tempo disputa inteiro, né? o tempo todo, olhando o outro não como um irmão da humanidade, nessa visão como filho de Deus, Mas como os nossos inimigo, costumes como ainda são agressivos, adversário. são de conflitos, Exato. não é? São muito egóicos, vaidosos. Então, tudo isso vai nos levando a uma condição que hoje, quando nós observamos esses conflitos, sejam eles entre pessoas, sejam eles entre nações, já grande parte da humanidade olha isso como sendo um absurdo. Por quê? Porque nós estamos caminhando por um processo de experiências vividas que não foram salutares. Nós estamos muito próximos, porque convivemos a nossa idade, apesar de não termos convivido no período da guerra, né? Mas estivemos próximos, porque nascemos próximos logo após o Sim. segundo conflito mundial de guerra. Exato. Então, a gente observa que este pós-guerra levou a humanidade a criar uma série de organizações para evitar conflitos semelhantes, onde nós tivemos tudo que a história nos conta, Holocausto, 2 bombas nucleares, destruindo experiências até inusitadas e não esperadas por aqueles que a lançaram, porque não esperava que fosse da dimensão que foi. Nossa Senhora. E a gente observa hoje que os conflitos, eles caem nos mesmos processos anteriores. Ou você quer o domínio de ter mais posse, mais terra, Exato. ter uma área maior, porque talvez ela tenha riquezas que vá trazer riquezas minerais que o próprio solo traz, ou talvez também se remontando a algum processo cultural, da vivência de povos que tradicionalmente traz a esses conflitos. Aí fica uma questão: será que esta é a melhor forma de nós convivermos em paz? Conseguimos conquistar essa paz? Será que é através disso? Porque você observa, a guerra é destruição. Sim. A gente está observando o quê? Edifícios enormes, cidades completamente destruídas, Dizimada, abandonadas, famílias, órfãos. Só traz estes resultados. Agora, imaginemos aqui um mundo melhor, como John Lennon, na sua música, nos fala, né? Com certeza. Imaginar um mundo de paz, onde as pessoas vão viver como irmãos. A melodia, ela é tão tocante na sua letra e na sua música que, quando nós ouvimos, nos toca as fibras mais íntimas, né? Nós nos emocionamos, mesmo que seja pelo pensamento uma imagem de que nós poderíamos viver um mundo de paz. E podemos viver um mundo de paz. Os resultados serão muito melhores. Com menos ganância, menos agressividade. Exatamente. Né? Porque a sede do controle, do possuir, de estar tudo aquilo que está à sua frente como se fosse seu, essa necessidade da posse, ela é o mesmo veneno que você toma de cálice em cálice. Exatamente. Porque até o ponto que você acaba envenenado, enferrujado, porque vem outro. E nós estamos vivendo, assim, no meu entendimento, momentos que nos está conduzindo a um beco sem saída. É isso que eu Porque estou vendo. as soluções são as mesmas. Guerra, conflito, lutas, ao invés de você viver. Porque uma coisa é você dizer e não fazer aquilo que você diz. Exatamente. E muitas das vezes observamos falas e comportamentos não coerentes. Perfeito. Então, no momento que nós vivenciarmos a paz mesmo, neste instante em que as nossas atitudes estiverem voltadas para esta compreensão que é o amor, porque ainda não usamos o amor nas nossas soluções, nós estamos usando o desamor, porque a guerra é justamente isso. É o desamor, é a falta de compreensão, de solidariedade, de indulgência, não é? Para que nós possamos juntos construir, convivendo, seja como indivíduos ou em coletividade, respeitando o outro.
Não é? Exato. Porque individualmente nós sabemos que a diversidade ela nos faz crescer quando há o respeito. Mas coletivamente também as nações têm as suas idiosincrasias, têm as suas identidades, né, que devem ser respeitadas. Então, no dia que a humanidade respeitasse mutuamente, seja individualmente ou coletivamente, nós teremos um mundo melhor. A gente vê no todo o Oriente Médio que é um sofrimento tão grande a todos os povos que tem lá, porque cada um tem a sua crença, cada um defende a sua ideologia, a sua bandeira, seja o que for, mas todo mundo se une em prol do amor, mas querendo sempre mostrar, provar que o dele é o certo e vamos dizimar o resto, porque o resto está errado. Perfeito. Quer dizer, é um egoísmo coletivo muito grande, né? Exatamente. É um fato que a gente deve procurar entender, porque a diversidade ela é salutar. Nós podemos conviver. Agora, por exemplo, você está com uma roupa, estou com outra, mas estamos tratando de um único assunto. É verdade. Quer dizer, a gente até esquece das roupas que nós estamos, lembra nem que está usando. Não estamos nem aí. Então, a mesma coisa. Se nós compararmos isso com seres humanos, seja individualmente ou coletivamente, e tivermos um ponto que nos unifica, estas individualidades e esta diversidade, elas convergem para este ponto. E o único ponto que vai levar a humanidade à paz é o amor. Exatamente. Mas não é o amor fútil, o amor que nós ainda não conquistamos. Este amor egóico, o amor posse, o amor sensual, não. É aquele amor que há 2000 anos Jesus trouxe para a humanidade. É um amor diferente. É um amor que onde ele não via essas diversidades. Ele nos via como filho de Deus, irmãos da humanidade. E nós precisamos, estamos indo para este caminho. Porque a única solução para viver-se em paz é a boa vontade. Com certeza. Agora, as questões que estão sendo discutidas, debatidas, seja lá pela Ucrânia, seja pelo Oriente Médio, seja Taiwan, seja qualquer um, não importa. Mas essas discussões que estão sendo mantidas agora são as mesmas do passado, são idênticas, porque um não aceitou isso, o outro não aceitou aquilo, um cedeu, mas então não quero isso, eu quero... É que nem criança de escola, eu quero isso, então não, agora eu não quero mais. E aí, realmente, é um ponto interessante, porque você tem vários tipos de guerra. Você tem a guerra realmente, como nós imaginamos, do conflito, onde existem esses embates através das armas, mas existem outras guerras que muitas das vezes são feitas nos próprios organismos que buscam a paz no momento que você não consegue o diálogo, você não consegue que a diplomacia cumpra o seu papel, você vira uma guerra, porque são pontos de vista e com ponto de vista são vistas de um ponto. Que está faltando o quê? Um ponto que unifique a todos. Todos eles. Porque se todos unificarem para um único ponto, aí há uma convergência, há um entendimento, e certamente este ponto é o amor. Com certeza. Nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso, muito especial, falando do movimento que acontece entre a paz e a guerra. Quantos de nós também vivencia esse momento entre a paz e a guerra dentro de si mesmo, porque não consegue se entender? Então, nós vamos para um cafezinho gostoso, um chá gostoso, e voltamos já já para o segundo bloco. Um minutinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Seja bem-vinda ao segundo bloco do nosso programa. Olha só, você perdeu o primeiro bloco, mas fique atento. Então, se liga. Nós estamos hoje com uma entrevista muito especial aqui nos estúdios do Seja Barra e o nosso convidado de hoje é nada menos do que o senhor Jorge Godinho. Ele é presidente da Federação Espírita Brasileira e está falando aqui conosco sobre esse movimento entre a paz e a guerra. O que é que acontece? E ele vem trazendo seu conhecimento, da sua experiência, dos seus entendimentos também espirituais. Godinho, como se movimenta num momento de tanta oscilação assim, entre a paz e a guerra, como se movimentam as equipes espirituais? Às vezes eu tenho a impressão que os mentores olham para a gente e falam assim, eu vou descer aí, vou te estapear até não querer mais. Porque, ô povo teimoso! Olha só, essa pergunta é muito interessante, porque normalmente quando fazemos alguma análise, uma avaliação do contexto, apenas verificamos parte da realidade, que é a dimensão material. Exato. E nós verificamos tudo o que está acontecendo e nos limitamos a esta dimensão. A vida é estuante na humanidade da Terra, e a humanidade da Terra ela não é composta apenas dos encarnados, de nós que estamos nesta indumentária mais pesada, com os filtros ainda que são os nossos sentidos, muito pequenos, parcos, que não observamos o todo, não é? Exceto aqueles que têm a possibilidade orgânica, pelo fato que nós denominamos mediunidade, de perceber a dimensão espiritual. Mas a humanidade da Terra são os encarnados e os desencarnados. Exato. Então, os desencarnados são 3 vezes mais do que o que nós estamos aqui, de forma aproximada. E o que é que acontece? Há uma conexão, consciente ou não, por uma lei chamada lei de afinidade, que ela acontece na própria vida normal. Hoje é fácil dizer isso quando nós dizemos, eu vou me conectar. Você se conecta por afinidade. Eu tenho um aparelho que ele precisa ter afinidade com uma onda que vai lhe trazer todas as informações. Perfeito. Então, o que é que ele precisa? De uma senha para que ele se conecte, se afinize com aquela, tenha sintonia com aquela informação que chega por aquele canal. Na hora que tem a senha, ele automaticamente faz. Na segunda vez que você se aproxima daquele ambiente ou daquele local onde está transmitindo, você não precisa pedir mais nem senha, né? Porque ele automaticamente se aproxima. Então, esta lei de afinidade é uma lei divina, é uma lei universal. E nós somos também emissores e receptores. Nós nos conectamos porque nós somos aqueles capazes de eleger as nossas companhias. Aqui entre nós elegemos A, B, C, alguém para que sejam simpáticos, estejam conosco, nos sentimos bem, e às vezes rejeitamos outros, porque verificamos que ali não há uma certa sintonia entre nós, ou por gosto, ou por ideias, ou até mesmo por determinados comportamentos que nós achamos melhor deixar, não tê-los como inimigos, porque não devemos tê-los, mas uma certa reserva em função da própria condição que nos é emitida. Então, quando nós pensamos, nós estamos elegendo companhias. Porque o pensamento ele é conduzido por uma onda que tem também sua senha. Esta onda pode ser um pensamento de paz, de amor. Ele tem uma intensidade, tem uma cor, tem uma senha, que identificado, naturalmente, ele sintoniza. Da mesma forma, a ausência do amor. Então, quando eu tenho uma sintonia de inveja, de ciúme, de ódio, de egoísmo, de vaidade, tudo isto é possível de ser identificado e, ao mesmo tempo, conectado naquela onda. Então, como nós
que estamos aqui elegemos as nossas companhias, que são conhecidas na vida de relação, nós também elegemos companhias com os nossos pensamentos. Então, no momento que o meu pensamento é de conflito, é de guerra, automaticamente eu elejo as companhias na dimensão espiritual que estão sintonizadas com a guerra, com os conflitos. E, a partir de então, faz-se um conúbio entre ambos os planos da vida. O inverso também é verdadeiro. Se eu desejo praticar o bem, a caridade, né, de ser benevolente, indulgente, eu estou criando e elegendo companhias pelas minhas atitudes, pelos meus atos, pelos meus pensamentos, no mesmo diapasão, o diapasão do amor. Exato. Se há ausência do amor, as companhias são estas. Então, no plano espiritual, nós encontramos a humanidade desencarnada, que somos nós amanhã. E o fato de passarmos por este veículo da vida, que a gente chama morte, que nos conduz à verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós não vamos nos transformar num átomo. Nós, sim, porque o progresso é contínuo. Podemos estudar, aprender no plano espiritual, como nós fazemos aqui. Mas nós também podemos chegar no plano espiritual ignorantes da sua existência. E isto leva um tempo. Um tempo para você identificar. Porque você continua tendo a indumentária muito idêntica a essa que nós temos, só numa outra dimensão, e achando que ainda está nesta dimensão. E, às vezes, você identifica que realmente já desencarnou, está no mundo espiritual e deseja permanecer nesta mesma sintonia, influenciando ou sintonizando com os gostos que ainda não foram desincumbidos, ou seja, já foram abandonados, como hábitos, vícios, etc., que nós temos e encontramos numa sintonia com os encarnados. Então, nós temos companhias. Não percebemos inteiro, né? Fisicamente, mas essas companhias estão conosco. Mas por quê? Pelos nossos hábitos, atos, pensamento. Então, neste momento que estamos vivendo, aqueles que estão em pleno conflito, ali existe ódio, existe a vingança, existe também o desejo de conquista. Isto encontra no plano espiritual, elege companhias, ódio, vingança, de um lado quanto do outro. Junta Lé com Cré, exatamente. Explode. Este, vamos dizer assim, é o cenário que nós encontramos deste conúbio entre ambos os planos da vida, daqueles que estão naquele círculo vibratório ou circunscrito e delimitado, que é o local de guerra. Sim. Mas hoje, as comunicações, ela nos possibilita qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar da Terra, toda a Terra toma conhecimento. Rapidinho. Não é? Na mesma hora. Então, um fato que está acontecendo à distância física nos acomete num outro continente que vivemos, longe, e a partir de então nós temos que ter posturas. Qual é a postura? Ou eu tomar partido, sou a favor daquele lado ou do outro lado, e aí aquela guerra eu passo a fazer parte dela à distância, porque o meu pensamento, as minhas ideias estão elegendo companhias semelhantes. E o pensamento tem um poder que nós ainda não compreendemos. Então a guerra está longe de mim, mas eu estou na guerra porque eu estou pensando e elegendo coisas que vai fazer se conectar de um lado ou do outro. Perfeito. Essa é uma postura. Sim. A outra postura é a guerra lá está. Eu aqui estou e eu olho que é uma guerra fratricida, porque é entre irmãos. O que é que eu posso contribuir para a paz, para aquilo? Ah, mas eu estou longe, não tenho condições. Temos. Então, o meu pensamento, o nosso pensamento, através das preces da oração, numa rogativa, para que se abrande aqueles costumes, para que os homens que deliberam, os dirigentes de nações, eles entendam que os resultados disto são tão destrutivos que o trabalho para a reconstrução, já tivemos experiência nas duas grandes guerras, é tão grande Sim. que não vale a pena. Eu vou dizer, é um atraso à lei do progresso. Mas, ao mesmo tempo,
é o pensamento que temos, mas não lembramos, não devemos esquecer que nós temos duas vontades, a vontade do encarnado e a vontade do desencarnado, e Sim. que influencia bastante. Então, nós que estamos longe com essa postura, podemos orar, não tomando partido de A e de B, mas orar para que os benfeitores espirituais se utilizem dos recursos que nós podemos fornecer com o pensamento deste tipo, através da oração, porque Jesus nos deu esse exemplo. Ele pegou 5 pães, 7 peixes. No primeiro momento, ele alimentou 4.000 pessoas. Depois, 5.000 pessoas. Então, a gente observa a capacidade de desdobramento que ele, como governador espiritual da Terra, tem. Exatamente. E se nós pudermos contribuir com estes pensamentos, nós vamos ajudar, pelo menos, dentro daquele conflito, com uma participação mínima, mas exponencializada pelo governador espiritual, os espíritos que trabalham com ele. Então, Sim. é a nossa contribuição, pode ser de duas formas. Eu longe, vivendo a guerra, porque eu tomo partido, ou eu longe, procurando contribuir para que a paz ali se instale. Então, são posturas, e que nestes momentos, que já foram anunciados também por Jesus, está lá no capítulo 24 de Mateus, onde é o sermão profético, né, dizendo que essas coisas todas iam acontecer, mas que ainda não era o fim, era o início das dores. E nós estamos vivendo estes momentos, infelizmente, aonde está se deliberando atitudes afastadas da lei divina, que é da lei de amor. Completamente. E, naturalmente, é uma lei de causa e efeito. Então, se o efeito ele não aparece momentâneo, vai aparecer depois. E a gente observa que o conflito, que é tão longe, ele tem efeito em toda a face da Terra. Porque, dependendo da região onde o conflito exista, aquilo que a região fornecia para, seja a parte de comércio, indústria, tudo nesta rede entrelaçada de interdependência, porque não tem ninguém autossuficiente. É verdade. Né? Existe uma interdependência, você produz alguma coisa, mas tem ausência de outra. A sua ausência eu tenho e nós trocamos, porque o que você produz eu não tenho, o que eu produzo você não tem. Fomos e assim a gente criados vai para viver. conviver em comunidade. Em É a comunidade, única forma em paz, de amarrar, né? em fraternidade, Exato. né? Em solidariedade. A própria natureza, ou seja, o próprio Criador, ele não deu a nenhum espaço na face da Terra que ali tivesse o Éden, a ausência de compartilhar com os outros, porque aqui eu tenho tudo. Não. Você observa que em tudo que você tem aqui falta alguma coisa que alguém tem e que você vai bater a porta, como aquele também vai bater a sua porta por aquilo que você tem. É um exemplo natural. Sim. Que nós somos seres gregários, que temos que conviver. Então, essa relação entre ambos os planos da vida não pode ser desconsiderada. Então, estes momentos, o conflito que está havendo aqui existe no plano espiritual. Olha, Existem espíritos que incentivam, querem que a guerra aconteça por seus interesses próprios, pelas suas visões, como existem também os espíritos, os protetores, os espíritos que trabalham na falange do bem, trabalham com Cristo, estes não derrogam a lei divina. Eles respeitam a lei divina. Os que não são estes que trabalham com o bem, até por ignorância, eles interferem na lei divina. Eles são persistentes. Eles procuram atender às suas necessidades diante daquilo que eles acham que os meios justificam o fim. E, a partir daí, eles interferem. Mas, certamente, todos nós, quando agredimos a lei divina, nos responsabilizamos perante ela. Portanto, é do mesmo modo que existem estratégias que são feitas aqui por aqueles que estão interessados em conquistar mais, em possuir, em controlar, e aquele que, enfim, guerra e não guerra, existe a mesma estratégia, tanto do lado do bem, que está trabalhando para poder contornar,
quanto do lado mal no plano espiritual, que também está tentando fazer tudo para que aconteça uma guerra. Porque aí há interesse. Então vamos lá agora raciocinar com outro aspecto. Como a Terra evolui, e nós estamos falando tanto na transição planetária, Sim. a Terra ela vai para um mundo de regeneração. Os habitantes da Terra que estão na dimensão espiritual se alimentam de energias compatíveis com o desenvolvimento, ou seja, com a situação da Terra. Então, hoje, esses espíritos se alimentam muito das energias que os nossos pensamentos emanam, que ainda não é bem, não é a prática do bem. Na maioria, nós ainda temos ausência do bem. E eles se alimentam disto, destas nossas imperfeições. Daí os conflitos que nós estamos falando de nações, vamos voltar aqui na mesma família. Sim. Você é filha dos mesmos pais que o meu. Mas só que nós dois, como irmãos, estamos nos conflitando por qualquer coisa. Alguma coisa que você gosta, que eu não gosto, ou você tem uma ideologia, eu tenho outra, toma um partido, e nós, depois de 40 anos juntos como irmãos, de repente, não queremos mais nos falar, porque você abraçou uma ideia, eu abracei outra, e nós não nos respeitamos. E que aquela ideia não é nem sua, é por uma situação externa. Externa. E aí a gente entra num conflito. Sim. E quando a gente entra nesse conflito, também há esta ligação aqui que deseja que isso aconteça. Agora, voltando para o que nós estamos conversando na visão mais abrangente, cósmica, o que acontece? Se a Terra melhora um pouco, os espíritos que se alimentam dessa psicosfera, ele também tem que melhorar. Com certeza. Mas só que tem muitos que sabem de que eles não acompanham esse progresso de melhora e não querem que ela melhore. Porque se ela melhorar, eles não encontrarão neste habitat as condições favoráveis para a sua permanência. Terão que ser abrigados. Para outros lugares. Não por castigo, mas por sintonia. É claro. E aí eles lutam para que, quanto pior, melhor para eles. Mas os benfeitores, eles sabem perfeitamente que tudo passa, tudo tem a sua razão, há um governador espiritual, e que este vir e ir é controlado por esta pleiade de espíritos que trabalham para o bem. Quando necessário for, não volta mais para cá. Vai para o local compatível para conviver as suas experiências. Então, este momento tem aqueles que estão desejosos deste progresso chegar para a regeneração que vai chegar, mas tem aqueles que não desejam que isso aconteça. E aí, quando não desejam, eles querem que a sintonia permaneça em conformidade com as suas, que é a ausência do bem. E nós estamos falando de amor, estamos falando de paz, etc. E tem muita gente que diz paz, não, primeiro que não existe, talvez por traumas, por experiências vividas, e não querem que isso aconteça, por vingança, por ódio, etc. E que permanecem alimentando estes sentimentos que são tão imperfeitos quanto as nossas próprias imperfeições. E esse momento é um momento que não sei quanto vai durar, mas as consequências nós já começamos a sentir. É como um carro, né? Você está com um carro rápido, um Fórmula 1, você faz uma curva rápida, ele de repente ele está assim, ele volta para cá. Exato. Agora você com um caminhão, você não pode frear de vez, você tem que fazer as coisas mais demoradas, mais calma, etc. E é isso que está acontecendo conosco, né? E que esta visão que Jesus nos deu, ela nos traz também um consolo, nos traz uma paz, porque nós procuramos construir dentro de nós um reino que não é desse mundo, que é aquele que ele convidou. Primeiro, quando ele chamou os primeiros discípulos, e a primeira coisa que ele disse para eles, fidelidade a Deus. Quer dizer, com fidelidade a Deus, a fé, a confiança nos desígnios divinos nos fortalece. Exato. Agora que você está tendo fidelidade a Deus, aos seus desígnios, você vai começar a criar o seu reino, o reino de Deus dentro de nós, não é fora.
E aí a gente começa esse trabalho íntimo, interno, que é o objetivo nosso, né? Deste conflito que não está fora, está dentro de nós. Porque quando nós começamos a olhar para dentro, verificamos de forma surpresa de que nós temos muita coisa a guerrear. O conflito começa dentro da gente. Dentro da já. gente. Porque eu olho o seguinte, olha, eu sou tão imperfeito que uma pessoa que se veste de tal roupa, eu já crio uma certa rejeição. Mas não é a roupa da pessoa. O problema está dentro de mim. Então, se eu trabalhar isso, eu verifico, não, ela pode estar com aquela roupa e já não me incomoda mais, porque eu trabalhei. Este foi o grande combate que Paulo fez e que, em um momento, ele diz que tinha vontade de fazer o bem, mas a sua têmpera, a sua natureza, não deixava ele praticar, ele ainda praticava. Exato. Mas ele transformou isso num combate tão severo consigo mesmo, que lá na frente ele diz assim, agora não sou mais eu. Exatamente. Já é o muito Cristo lindo. que está em mim, porque ele já vivia evangelhos de feito. Ele já, a paz que o Cristo havia prometido, ele já estava vivendo, mesmo com todas as adversidades que ele encontrou. As perseguições, a família abandonando, as pessoas não entendendo. E ele foi levando até o momento em que realmente ele se desprende da matéria, mas já vencendo a si mesmo, não é, pelo bom combate. Então, entre a paz e a guerra, a grande paz é o bom combate que nós fazemos conosco mesmo. Esta guerra interior que nós devemos fazer, que ela é contínua, é constante, sempre existirá no processo evolutivo. Estas externas, elas têm início, meio e fim. Vai passar, vai acabar. Conforme as guerras que mais duraram. 100 anos de guerra, mas passou. Foram 100 anos. Teve o tempo dela. Voltou e passou. Agora, esta interna, quando a gente vai vencendo, só tem louros. Só tem, a gente se liberta, se torna mais, abranda os costumes, a visão se torna mais plena com relação à própria lei do amor. Exemplo, Gandhi. Nossa. Mandela. Exatamente. Um Chico. Não levantou uma arma. Uma Teresa de Calcutá. Quer dizer, estes tinham a paz. O Francisco de Assis e tantos outros exemplos que a humanidade nos traz e que a gente conta no dedo. Não é? Mas são exemplos que nós observamos que procuraram ter esta paz que Jesus nos ensinou. A paz diferente do mundo e que mesmo no conflito eles venceram. Com certeza. Como você mesmo acabou de complementar, Gandhi não levantou uma arma. Nada. E ele venceu um império à época. Exatamente. Com essas Imagina atitudes. só. Né? E deixou um legado para a humanidade. Nós chegamos ao final. Passa rápido, né, Godinho? Passa muito rápido, o tempo voa quando o papo realmente é gostoso. Mas, aproveitando esses últimos minutinhos, nós convidamos você para deixar uma mensagem para os nossos irmãos espíritas que estão com seus corações apertados, preocupados nesse momento. Se eu puder dar alguma sugestão, fique à vontade. Eu diria que nós tenhamos o Evangelho do Cristo como roteiro em nossas vidas. A única maneira das nossas consciências ficarem em paz, tranquilas, para que isto aconteça, é necessário que a ausência do mal seja a estratégia aplicada para que nós possamos praticar o bem sempre. Como não somos perfeitos, muitas das vezes a dúvida, o receio, nós precisamos ser fortalecidos. Então, que busquemos na prece esta fortaleza, ativando esse laço que nos prende ao Criador, a Deus, o nosso Pai bom e amoroso. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você, viu? E chegou ao final do nosso programa, realmente muito especial. Não esqueça de compartilhar, porque existem tantas pessoas que estão com seus corações angustiados, aflitos, e ao invés de pensar como fazer esse movimento
se expandir, esse movimento de bem, de paz, acaba se atormentando cada vez mais, pensando, e a guerra, e a guerra? Então, vamos fazer um movimento inverso, tirar uns minutinhos do nosso dia para também fazer uma oração, uma meditação em união com os corações. E é isso aí. Então, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Deixamos aqui para você um beijinho carinhoso, super cor-de-rosa, para que a sua semana seja de muita paz e muita alegria. Gratidão. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.